Fala, meus enanarcos, como vocês estão? Tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para democratizar, desafrescalhar o mundo dos vinhos e aterrorizar os enochatos. Hoje tá frio pra caramba aqui em São Paulo, tô de touquinha, meinha no pé. E hoje vamos falar da uva Carmené, uma uva que eu chamo de uva fênix, né? Uma uva que ressurgiu das cinzas, uma uva que foi quase extinta do mundo lá em 1870 por conta de uma praga chamada filoxera. Essa praga ela quase dizimou todas as plantações de uvas do mundo, né? Principalmente na Europa. Depois eu falo um pouco mais sobre a filoxera para vocês. Mas essa é uma uva que ressurgiu das cinzas por quê? Como ela é originária da França, igual várias outras uvas que a gente conhece, como Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah, Tannat, Sauvignon Blanc, todas essas uvas são originárias da França. Só que quando essa praga ela veio e devastou, a Carmené foi uma das uvas mais afetadas. E lá por volta de 1870 aconteceu uma epidemia de um pulgão que comia as videiras, né, e destruiu todas as videiras, que se chamava filoxera. E a Carmené, ela sumiu da Europa. Ela sumiu da Europa, ela praticamente foi extinta. Só que depois de um tempo, alguns viticultores do Chile, plantando uva lá, vinificando uvas que eles acreditavam serem a uva Merlot, eles se depararam com o quê? Eles se depararam com a uva Carmené. A uva Merlot chilena ela tinha uma má fama de ser horrível. Por quê? No meio da plantação de Merlot tinha Carmené, que é uma uva que se assemelha muito, é muito parecida fisicamente, a folha, o fruto, com as videiras de Merlot. Então, quando o Chile vendia Merlot para outros países, todo mundo falava, olha, a Merlot chilena não é boa, a Merlot chilena tem muito cheiro de pimentão, a Merlot chilena tem muitos aromas herbáceos, não curtia a Merlot chilena, mas na verdade eles não estavam tomando Merlot chileno, eles estavam tomando Carmené chileno. E hoje a Carmené, e ela foi redescoberta recentemente, tá, gente? Lá por volta de 1991, 92, não lembro exatamente muito bem, mas vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Então todo mundo tomava Merlot chilena acreditando que era um Merlot horrível, e o Chile ficou com a má fama de péssimo produtor de Merlot. Quando descobriram por que o Merlot chileno tinha tanto aroma herbáceo, né? Esse aroma que a gente chama de pirazina, ficaram surpresos, porque no meio da plantação de Merlot, como eu falei para vocês, tinha a uva Carmené. Foi feitos exames, né, de DNA na planta para descobrir que uva era, e ficaram muito surpresos quando descobriram que a uva que estava causando esses aromas de pimentão, né, esses aromas herbáceos, era a uva Carmené misturada com as uvas Merlot na plantação. E hoje vamos degustar esse Quim. Claro, é um vinho chileno, é um vinho acessível, tá, gente? É um vinho de boa qualidade, porque a uva Carmené é uma uva de difícil vinificação. Se o vinho não é bem feito, se o vinho é mal vinificado, se não tem aquele cuidado todo, o vinho fica com muito aroma de pimentão, muito aroma de pirazina, parece um suco de grama, um suco de pimentão, fica muito ruim, causa um desconforto terrível quando a gente está degustando esse vinho, quando a gente põe na taça, o nariz chega até a arder. Então hoje a gente vai degustar esse Quim, é um vinho acessível, não estou lembrado do preço, mas vou deixar na descrição também. É um vinho que eu encontrei lá na Vesticasa, e é um vinho, como vocês podem ver, que é vedado com cera, ele não tem aquele lacre metálico, né? Isso aqui é cera, e eu já vou ensinar para você, já aproveita esse vídeo, vou ensinar para você como abrir um vinho com cera. No lacre de metal a gente corta a cápsula aqui, correto? Já ensinei isso em algumas vezes nas outras redes sociais. Mas nesse aqui é diferente, a gente não vai precisar abrir a cápsula, né? Cortar a cápsula. A gente só vai precisar furar a cápsula com saca-rolha. Encaixar o primeiro estágio do saca-rolha, puxar para cima, encaixa o segundo, puxa para cima também. E pronto. Está aberto o nosso Carmené chileno, sem muita dificuldade, sem muita frescura, sem muita firula. Tem gente que vai falar que eu abri errado porque eu mexi a garrafa, mas isso aí vocês deixam para sommelier de restaurante chique, tá?
não trabalho em restaurante, estou fazendo um vídeo para vocês. No restaurante, quem for sommelier, não fica mexendo a garrafa, não fica girando a garrafa, apesar de eu já ter visto muito sommelier abrindo o vinho, girando a garrafa, né? Mas eu não vejo problema nisso, até porque não vai mudar nada as características do vinho. É só dica de etiqueta mesmo, de serviço de vinho em restaurante fino, tá bom? Agora a gente vai servir, lembra o que eu falei? Degustação, pouquinho, só para a gente dar aquela analisada no vinho. Aqui eu já percebi que é um vinho muito aromático mesmo, e não senti aroma de pimentão nesse vinho, ainda não. Mas vamos avaliar, vamos degustar, para a gente ver o que é que a gente vai achar da análise olfativa desse vinho, né? É um vinho cor vermelho rubi, bem brilhante, é um vinho jovem. Deixa eu ver a safra desse vinho, deixa eu ver se é um vinho safrado, é um vinho 2019. Pela cor a gente já dá para perceber que é um vinho que aguenta um tempinho na garrafa. Pela cor aqui eu percebo que talvez até 2025, 2027 esse vinho ainda tá bom. Mas a gente só vai perceber isso mesmo, a gente só vai ter certeza quando a gente cheirar e colocar na boca. É um vinho que tem passagem por barrica de carvalho, não peguei a ficha técnica dele para ver quanto tempo de barrica de carvalho tem, mas isso eu também deixo na descrição do vídeo. É um vinho bem aromático, é um vinho que tem um leve toque herbáceo, mas esse toque herbáceo que o vinho tem, ele se complementa com os outros aromas e deixa esse toque herbáceo muito gostoso. É um vinho surpreendente pelas características aromáticas. Valeu o preço. É um vinho que eu sinto aqui um leve aroma de baunilha. Tem um aroma aqui que eu não estou conseguindo identificar ainda o que é. Claro, né? Frutas vermelhas, eu acabo pulando isso aí, porque todo mundo já sabe, né? Não sei se você sabe, mas se não sabe agora vai saber, que todo vinho tinto ele vai apresentar notas de frutas vermelhas, né? Esse aqui está apresentando notas de frutas vermelhas bem maduras, mas eu sinto um toquezinho herbáceo, tem um toque de baunilha e tem algo nesse vinho que está me agradando muito, que eu não consigo identificar o que é. Depois, quando abrir um pouco, talvez eu identifique o que seja, mas agora mesmo não estou conseguindo identificar. É um vinho que tem bastante lágrimas, né? Como eu já falei para vocês, lágrimas são esses filamentos que correm na parede da taça. Quanto mais fina e quanto mais numerosas forem essas lágrimas, mais alcoólico é o vinho. É um vinho que tem 14,5% de álcool, eu ia chutar, mas eu esqueci de chutar, acabei colando logo, né? Muito aromático o vinho, não estou conseguindo identificar esse aromazinho que tem aqui, lá no fundo, mas baunilha aqui está gritante, a barrica de carvalho está bem equilibrada no vinho. Eu acredito que seja passagem só por barrica de carvalho francesa. Eu acho que não tem barrica de carvalho americana. Eu sinto uns toques florais. Vale ressaltar, tá, pessoal, que esse vinho aqui, ele tá na temperatura ambiente. Hoje tá frio, mas ele tava fora da adega, ele tava aqui em cima do balcão. Mas hoje tá bem friozinho, hoje tá por volta de 18 graus, ele tá bem agradável de ser consumido. Notas de tabaco. Eu acho que esse cheiro que eu tô sentindo, esse aroma que eu tô sentindo, aparentemente é chocolate. Um chocolate ao leite. E talvez umas notinhas de café. Agora eu tô sentindo um pouco mais de herbáceo, agora que ele começou a abrir. Mas ele tá muito, muito agradável. Tem uma notinha de pimenta preta. É um vinho muito macio na boca. Para quem não sabe o que é um vinho macio, é aquele vinho que não agride o seu paladar. É aquele vinho que massageia o seu paladar. Quando a gente passa a língua em cima do palato da gente, né? Quando a gente cola a língua no céu da boca, a língua não arranha. A língua desliza como se estivesse passando numa seda, num cetim. É um vinho que eu harmonizaria ele talvez com
uma macarronada com um pouco de ervas, umas tirinhas de filé mignon, comida do dia a dia mesmo, sabe? Ia curtir pra caramba. É um vinho que tem taninos bem macios, é um vinho encorpado, tem um corpo... É um vinho que causa um certo peso na boca, mas é um vinho fácil de beber. Apesar dele ter 14,5% de álcool, a gente não consegue sentir o álcool nesse vinho. O álcool está muito equilibrado com o açúcar residual desse vinho, o álcool está muito equilibrado com a acidez desse vinho. É um vinho que tem uma acidez muito gostosa, faz a gente salivar bastante. Está saindo até água da minha boca aqui enquanto eu falo. É um vinho que, sem sombra de dúvidas, vai harmonizar muito. Olha que acidez gostosa, aquela acidez que dá fome. É um vinho que vai harmonizar muito com carnes gordurosas. Isso aqui com a picanha, com um molhinho de chimichurri, vai ficar muito bom. No final desse vinho eu sinto uma doçura muito leve, muito agradável, muito equilibrada, porque como eu falei, tá tudo equilibrado nesse vinho. O vinho ele não persiste tanto na boca depois que engole. Ele persiste aí por volta de 4 segundos, tem uma persistência... Não é uma persistência alta, mas é um bom vinho, recomendo. É um vinho que dá para você servir para uma visita tranquilamente. É um vinho que eu acho que se assemelha mais a um Cabernet Sauvignon do que a um Carmené. O Carmené é de excelente qualidade, é o Kim, então fica a dica. E vocês conheceram um pouco da história da uva Carmené. Então quem não me segue ainda, clica no botãozinho vermelho, seguir, ativa o sininho de notificação e já deixa aquele comentário aí para ajudar o meu trabalho, porque começamos agora no YouTube e vamos bombar no YouTube igual a gente bomba nas outras redes sociais, hein? Tamo junto!